E aí, como diz o carioca, né? Meu irmão, minha irmã, príncipe, princesa, que prazer poder estar falando com você na manhã desse dia que nos concede o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Olha, eu estava lendo a palavra de Deus hoje pela manhã, né? Após ver, né, o telejornal da manhã, misericórdia, mas é tanta situação ruim de morte, assassinatos, de condutas imorais. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 até o versículo 5, ele citou com seu discípulo, o apóstolo Timóteo, o seguinte: olha, meu filho Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. E segue uma lista de adjetivos, né, que os homens seriam nos últimos dias. Nos últimos dias de hoje, nós vemos isso, mano. Nós vemos aí quanta blasfêmia. Você abre o internet pela manhã, os sites de debates, né? E aí você começa a ver blasfêmias contra o nome de Deus, afrontas ao nome do Senhor. Num debate com um pastor, um satanista afrontava o pastor de tal forma que o pastor ficava até tentando controlar as palavras, porque a intenção do satanista era fazer com que o homem de Deus falasse coisas que depois levasse um processo, porque tudo hoje você não pode falar contra Satanás. Você não pode falar que Satanás é o diabo, que ele é um principado do mal, que ele veio matar, roubar e destruir, assim como um ladrão, que ele veio para causar dor, destruir o ser humano, tentar destruir a raça humana, até porque ele sabe como é bom a eternidade com Deus, não é? Seja onde for. Até há discussões de que o céu não é ali, é aqui, acolá, que o inferno é aqui, ali ou acolá. Isso não importa, o importante é que quando formos embora desse mundo, estejamos com Deus. O importante é que estejamos com Deus. Seja onde for, Deus está lá. É o mais importante. Discussões acerca de aqui, ali, acolá, o importante é estarmos na presença de Deus. Não importa onde Deus estiver, ali também queremos estar. Como diz o Moisés, né, no passado, quando disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, nós não iremos. Se a tua presença não for conosco, não sairemos daqui sem a tua presença. Não queremos estar onde o Senhor não esteja. Aleluia. É um lugar bom onde Deus está, né? Louvado seja Deus. Não um lugar de trevas, onde estarão os perversos eternamente, né? Agora, queremos estar onde Deus está. Não importa as discussões acerca, aqui, ali, acolá, no versículo X diz isso, outro, não, há contradição e tal. Essas coisas que causam, sei lá, as pessoas ficam brigando por conta de aqui, ali, acolá. Deus está lá. Amém, glória a Deus. Esse é o mais importante, é sabermos que iremos para perto de Deus. Não importa onde, estarmos perto do nosso Pai eternamente, não como os perversos que estarão com o Pai deles, né? Diz a palavra de Deus que o diabo é o pai da mentira, enquanto Jesus é o caminho e a verdade e a vida, o único, não há outro caminho. Jesus, o único caminho. João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, o único. Quando já diz é o único, né? Concernente à verdade, à vida, Jesus está dizendo. Existem outros caminhos que não são o caminho. O caminho da verdade e da vida. Louvado seja Deus. O único caminho da verdade e a vida é Jesus. Mas é por isso que o diabo não gosta que venhamos a falar sobre a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Porque ele veio da eternidade. Ele veio do céu. Na verdade, ele caiu do céu. Foi expulso do lugar
onde os anjos adoram ao Senhor. Caiu com a terça parte dos anjos seduzidos por sua palavra de persuasão, né? Satanás, ele tem o poder de persuasão. E se dermos ouvidos a ele, estamos perdidos, né? E quantos têm dado ouvidos a esse espírito sedutor? Infelizmente, né? A esse anjo caído. Mas quem está com Cristo é nova criatura e vive junto com ele, com Deus, né? O Todo-Poderoso viverá eternamente com Deus quando partirmos para a eternidade. Mas os desígnios do maligno é que venhamos a perder a fé e, consequentemente, venhamos a perder a salvação. E esses são os desígnios do maligno: fazer com que você ofenda o Criador. Ele não ofende, mas ele quer fazer com que nós, seres humanos, venhamos a ofender o nosso Criador. O apóstolo foi certeiro, sendo usado pelo Espírito Santo, falando que nos últimos dias haveriam homens blasfemos, soberbos, ingratos, caluniadores, desobedientes a pais e mães. Então, nós vemos aí os homens se aproveitando disso, né? Aqueles que não gostam do Evangelho, não gostam de cristãos, aqueles que odeiam o cristianismo, se aproveitando disso, das leis que não são leis a favor de Deus, a favor da palavra de Deus, a favor do cristianismo. São pessoas que desde lá de trás, né, vêm ofendendo a Cristo, né, como os romanos, aqueles romanos, né, que se divertiam vendo as feras matarem os cristãos. Também nos dias de hoje não é diferente, não. As pessoas hoje querem nos ver mortos, né? Querem ver os cristãos mortos. Se hoje ainda temos a liberdade de pregar aqui no Brasil, graças a Deus, porque em países aí fora o ódio ao cristianismo é terrível. Será por quê, hein? Você não desconfia, não? A Bíblia diz que existe um anjo que caiu do céu. Na verdade, foi expulso do céu, né? Com a terça parte dos seduzidos por ele. E aí, ele nunca vai gostar de Jesus. E nunca vai gostar dos filhos de Jesus. De nós que adoramos ao nosso Criador, adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor. Ele nunca vai gostar de ver isso. Até porque ele nunca mais irá voltar para lá, para aquele lugar lindo, abençoado, maravilhoso, né? Que é ao lado de Jesus. Eu, desde 1989, tenho visto a mão de Deus, o Todo-Poderoso, agir na minha vida. Milagres de Deus, coisas grandes e firmes que eu não sabia, viu? Como diz Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Olha, aproveitando esse gancho aqui para te dizer o seguinte: ei, você que Deus diz que tem uma grande obra, quantas vezes você já ouviu na igreja alguém, um homem, uma mulher, um profeta, uma profetisa, um pastor, uma pastora dizer para você: meu jovem, minha jovem, irmão, irmã, mulher, homem, Deus tem uma grande obra na sua vida. Aí você não vê nada acontecer. Aí você, quando será? Eu passei por essa situação, mas eu não disse quando será. Pelo contrário, eu esperei com paciência no Senhor, no Salmo 40, e comecei a ver coisas grandes e firmes. Se eu contar aqui, eu vou passar 24 horas falando, vai acabar minha bateria de telefone e eu não terminarei de falar os grandes feitos de Deus através da minha vida. Eu que era tímido lá no cantinho da igreja, não queria oportunidade para nada. Hoje tenho muitas coisas da parte de Deus para falar, mas uma delas eu vou dizer para você para edificar a sua fé. Quantas vezes Deus disse para você que tem um chamado no ministério com você, um chamado no ministério profético, no ministério do louvor, na missão que vai levantar muitos através da sua vida, vai tirar muitos do lamaçal, vai te usar profundamente na revelação, na cura. Eita, glória a Deus! Diz, Deus falou, Deus faz, porque Ele fez na minha vida. O importante é que você saiba ouvir a voz de Deus, hein? Não qualquer voz que diz por aí, não qualquer voz que diz eu sou o Senhor e falo contigo. Tenha ouvidos, tenha discernimento para entender a voz do teu Senhor. Tem que se ter cuidado. Não é uma voz chegar no pé do seu ouvido e vá, largue tudo aqui, abandona tudo, abandona a sua família e saia. Olha aí, cuidado.
Procura manter a sua vida no altar de Deus para que quando você ouvir, você ouça a voz de Deus. Não é a voz do maligno, né? Dizendo ser de Deus. Aí você às vezes entra numa furada. Muitas pessoas têm entrado em furada, se decepcionam com Deus achando que foi Deus, se decepcionam entre aspas, né? Porque não foi Deus quem falou, aí se dá mal, aí depois diz assim, Deus falou e me deixou na prova, Deus falou e me deixou, Deus me enviou e me deixou, Deus falou e me... Não. Quando Deus manda, Ele supre, Ele age por tua vida. Prova disso aconteceu comigo. Dirigimos um culto em Teresópolis, no Rio de Janeiro, várias segunda-feiras. O pastor enviava a gente para fazer a missão de dirigir aquele culto em Teresópolis, na casa de um irmão chamado Marcelo e a sua esposa, há uns 2 anos mais ou menos. E num desses cultos eu ouvi um jovem profeta chegar para mim e disse assim, missionário, eu quero falar que Deus vai te levar para São Paulo, varão. O Senhor vai te levar para São Paulo, levar uma mensagem de cura para um homem. E ele está com uma doença que os médicos não conseguem solucionar. Mas quando você chegar lá em São Paulo, lá nesse lugar onde Deus vai te levar, vai ser o dia da cura deste homem. Eu falei, meu Deus, sim, vai ser o dia da resposta de cura para esse homem. Eu falei, amém, Senhor. Meu Deus, e aí, como é que eu vou para São Paulo? Eu pensei, né, sem dinheiro, na prova, em Deus, né, em pensamento. E o varão respondeu, varão, Deus me falou que você não vai precisar tirar 1 centavo do bolso. Deus vai usar uma irmã para pagar a sua passagem. Eu disse, meu Deus, amém, irmão, amém. Passou alguns dias e ali, umas 3 semanas, eu levo as crianças para lanchar, né? Aquele período de férias que o CIEP, o governo permitia que as crianças de baixa renda almoçassem lá, mesmo estando de férias. Várias crianças iam, né? Famílias iam, levavam seus filhos ali. E eu, quando não era eu, a mulher levava, então chegou o dia de eu levar, eu fui, chegando atrasado, não tinha mais almoço. Falei com as crianças, meus filhos, então vamos à padaria, vamos comprar um pão, pelo menos pra gente comer, né, um café, sei lá. E quando chegou na padaria, eu encontro lá uma irmã que estava morando, sabe onde? Em São Paulo, americana. Ela olhou pra mim e disse, Carlos, você aqui, que bênção. Oi, irmã Cristina, tudo bem? Ela olhou pra mim, e aí, Carlos, como é que você está? Tô bem, irmã Cristina, tô bem, graças a Deus, tá tudo bem. Aí ela disse, Carlos, vamos pra São Paulo? Aí eu, pra São Paulo? Eu? Ai, meu Deus. Me lembrei logo dos programas do Cidade Alerta, né? Aí eu gaguejei, aí ela disse assim, eu pago sua passagem. Aí eu, meu Deus, me lembrei da revelação, irmãos queridos. Ela vai e me diz, olha, Deus está te dando a última chance, hein? Aí eu, opa, amanhã mesmo. Amanhã que a minha irmã vai, pronto. No outro dia, estávamos de passagem comprada para ir para São Paulo, para a casa da família. Ficamos lá em São Paulo, enquanto a minha família ficou aqui no Rio de Janeiro. E lá estava eu, na casa dessa irmã. Mas o homem ainda não apareceu. Demorou, irmão. Cheguei lá, fiquei apreensivo, mas no Senhor foi quando Deus, através do irmão, esposo daquela irmã, me levou a uma igreja. Aí eu falei assim, eu vou de calça jeans e camisa comum, camisa manga polo, porque eu não quero oportunidade de obreiro não, tô numa prova, meu Deus do céu, chegar lá nessa igreja, eles me dão uma oportunidade, eu não quero falar nada. É assim que a gente às vezes se sente, né? A gente na prova, mesmo sendo servo de Deus, você logo fica preocupado. Eu vou falar o quê? O que eu vou falar para alguém se eu tô na prova também? Aí, mas Deus faz assim, irmão, Ele usa quem Ele quer. Aí eu fui para aquele culto, chegando lá, o pastor falou assim, olha, eu vou ser rápido aqui no final do culto, né? Eu vou orar e minha esposa vai impor as mãos, tá? Vocês fazem a fila aqui, a gente vai impor as mãos rapidinho, não tomarmos muito tempo. E aí eu entrei na fila da oração, estou na prova, vou buscar a bênção da oração. Aí eu pensando lá comigo, meu Deus, o que eu vim fazer aqui em São Paulo, tá? Aí, daqui a pouco, a irmã missionária põe a mão sobre as pessoas rapidamente, mas quando chegou a minha vez, ela me olhou nos olhos e não impôs as mãos e disse assim, varão, assim diz o Senhor, por que duvidas da minha palavra? Não fui eu que te disse que te traria para esse lugar, para São Paulo? Não fui eu que disse que te usarei para um homem aqui nesse lugar? Não temas, e quanto àqueles que estão lá no Rio de Janeiro, tua família, eu trarei para cá também.
Meus filhos ainda estavam no Rio de Janeiro, minha esposa estava no Rio de Janeiro. Olha, irmãos, esse Deus é tremendo, não é? Aí eu choro ali e volto para casa, abençoado. Aí o Senhor me abriu as portas de um trabalho através dos irmãos Pedro e Oséias, esposo da missionária Clemeilda, em São Paulo, no bairro de São Manuel. E ali, através deles, ele me hospedou em sua casa, meu irmão Oséias. Graça e paz para a tua vida. E a irmã Hilda, a esposa dele, passamos a noite ali. Logo no dia seguinte fomos ao trabalho, ficamos fichados e ficamos ali. Missionário também trabalha, irmão. Eita glória, não fica só na casa dos outros não, comendo e bebendo de graça não. Trabalha também, missionário, missionária, lava uma louça, lava uma roupa, faz uma faxina, trabalha no que você tem, a sua profissão, faça enquanto estiver ali. O apóstolo Paulo acho que vendia tendas, não é? Isso aí. Aí eu fui para casa dos irmãos, passamos ali uns dias, depois fui para minha casa mesmo, alugada. Estou lá na minha casa enquanto não chega o irmão que Deus iria usar para ser curado. Eu estava aguardando, vou trabalhar e quando eu volto minha casa está cheia de compras. Eu falei, mulher, onde você arranjou isso? Ah, Carlos, chegou um irmão aí, parou o carro dele e falou assim: olha, é aqui que mora um missionário que veio do Rio de Janeiro, um magrinho, moreno, e se chama Carlos. Sim, eu estava em casa orando quando Deus disse para mim, filho, levanta, vai ao supermercado, faça compras e leva na rua número 1075, bairro São Manuel. Olha, meu Deus do céu. Eu falei, que é isso, Jesus? Ainda deu o número da casa, o meu nome, as compras. Ele proveu, como disse, não é? Então, mesmo eu trabalhando, varoa, mulher de Deus, homem de Deus, estou falando isso tudo hoje para edificar a sua fé, a nossa fé. Viu? Deus faz, Ele não deixa de fazer. Ah, passou o quê? Quase 2 anos já. Eu falei, cadê o homem, meu Deus? E nada. Deus, Ele sempre cumpre sua palavra. E num desses dias eu estava em casa e um irmão me ligou. Meu irmão Carlos, oi, você vai vir aqui no evento da minha igreja? Eu falei, eu vou, irmão, vou sim, onde que é? É que quando eu chego lá na casa do irmão para encontrar com ele, já tinha ido pro culto, chegamos no culto, assistimos o culto e louvado seja Deus, eu tinha orado pelo irmão, Deus abençoou a vida do irmão, tá? E ali naquele culto, terminou o culto, ele me apresenta uma irmã, falou assim, irmã, aqui ó, esse é o missionário Carlos, que Deus usa tremendamente para curar. Ei, meu esposo está precisando de oração, o irmão pode ir lá? Sim, e fui. Mas não era o irmão ainda não. Chego na casa daquele irmão, aí ele, ô irmão, aqui, graça e paz para você. A irmã me trouxe aqui para orar por você, varão. Ele no quarto, o irmão estava com uma febre alta, chegava a estar vermelho igual camarão. Lá a cidade, o povo é muito branquinho, sabe? Cidade que tem muita garoa, muita nuvem, né? Não é igual Rio de Janeiro. E ele estava vermelho, de febre. E ele estava há dias assim, os médicos não, né? Esse era outro irmão, ainda não era o que Deus havia me levado ali para orar, para ele ser curado. A mulher disse que ele não saía do quarto para nada, direto ali, quase um mês naquele quarto. Quando eu orei por ele e fui para a cozinha, irmão, vai lá tomar um café com a minha esposa, eu vou ficar por aqui mesmo, que eu tô meio doente. Aí fomos para a cozinha, eu, o casal que me levou e a esposa do irmão. Quando eu tô na cozinha tomando café, o irmão chega e disse assim, bem, falou com a irmã, tô curado, bem, olha aqui, tô bem, e foi curado mesmo. Ô glória! Aí ele olhou para ela e falou assim, bem, será que é ele? Ele quem? Deus já tinha revelado eles, que eles iriam levar um irmão responsável para orar por alguém que seria curado. E para vocês terem uma ideia, meus irmãos, o moço a qual Deus revelou que eu iria orar por ele, ele tinha posses e comércios e havia perdido várias posses já com essa doença. Ele já havia gasto com remédios, com tratamentos e nada. Foi aí que o casal me disse, o irmão não quer ir com a gente lá, numa cidade aqui perto não, para orar por um varão? Então lá vai eu, nos dias seguintes, já pegando o carro com o irmão, entramos no seu cadete e vamos para aquela cidade. Eu tinha um desejo muito grande de conhecer a cidade de Brotas, do cantor Daniel, né, do João Paulo e Daniel. E eu falei, meu Deus, queria tanto conhecer essa cidade do cantor Daniel, puxa vida. Eu queria conhecer a cidade, mas não cheguei nem a conhecer a cidade direito. Porque, na verdade, foi só a missão de Deus. Só cheguei na praça de Brotas, pra você ter uma ideia. Deus é tremendo, né? Aí, estando lá, mas, claro, vou te falar como eu cheguei. Quando eu chego naquela cidade, o tempo estava chuvoso. O carro estacionou uma certa distância e eu dentro do carro, vidro embaçado. Na varanda da casa tinha uma irmã. E essa irmã chamou os filhos. Tinha 2 filhos. Chamou um dos filhos. E chamou os 2 e um deles estava junto com ela. E eu olho do vidro assim, embaçado.
E a irmã, eu abri a escotilhazinha do vidro e eu vi a irmã comentando com um dos filhos, enquanto o irmão falava comigo: missionário, quem que você acha que nós viemos visitar? Aquele lá ou aquele outro? Aí eu apontei para o homem certo. É aquele lá, é ele mesmo. É eu, Glória. E abrindo parênteses aqui, irmão, lembrando que os irmãos não avisaram a eles que a gente estava indo, não. Aí eu ouço a irmã, que é baiana, falar. Eu gosto de ouvir os baianos falarem, né? O linguajar baiano é bonito. Aí ela vira e diz assim, em alto e bom som, levantando as duas mãos para os céus: oh, meu Deus, obrigado, Jesus. Ô, João, meu filho. João, meu filho. Olha lá, João, aquele carro ali, João. Chegou o dia da tua vitória, João. O Senhor me revelou, João, que quando chegasse um irmãozinho missionário do Rio de Janeiro, o dia da tua vitória chegou, João. Aí, meu Deus do céu, o Senhor responde a oração dos seus filhos, irmão. Você tem orado, tem pedido, tem clamado ao Senhor. Deus ouve sua oração. Jesus não é surdo, Jesus não é mudo, Jesus não é morto, Jesus ressuscitou, Jesus vive, Jesus ouve, Jesus atende na hora certa, no momento certo, no dia certo, no ano certo. Deus vai enviar o teu socorro, a tua vitória, ninguém impedirá. Aleluia! Passamos uns dias ali, oramos por aquele homem e voltei para minha cidade, hein? Voltei para Magé, irmãos, depois, né? Foi prova para voltar? Foi, voltei com as malas e cunha, com trouxa de roupa dentro do ônibus, viemos no Rio, para Magé novamente. E quando eu estou em Magé, curiosidade, né? Ah, meu Deus, não é incredulidade não, quero saber como é que aquele irmão tá, o João, né? Então eu ligo para lá. Aí o irmão dele, né, atende. Ô, Carlinhos da Peneira, por causa de um corinho que a gente canta, né? Deixa Deus te passar na peneira, irmão, deixa Deus peneirar. Naquele dia, aquele homem, Carlinhos da Peneira, missionário, Deus te usou tremendamente e Deus curou meu irmão tá bem, João tá curado, João tá abençoado, João tá ganhando tudo de novo, os bens que ele tinha, os mercadinhos, as lojas, enfim, Deus está fazendo a obra. Claro que um dia nós iremos para a eternidade, um dia aquele irmão também vai e nós iremos, mas nos dias de vitória que Deus falou se cumpriram na vida dele, não é? Pode ser 2 anos, 3 anos de vida, 4 anos de vida, 5 anos de vida, mesmo que ele vá embora 10 anos depois, 5 anos depois, não importa que se cumpriu a palavra de Deus na vida daquele homem, na minha vida também, viu, meu irmão, minha irmã? Recebeu aí a palavra do nosso Deus? Não importa que os incrédulos, os blasfemos, os ingratos, os desobedientes digam na internet sobre o nosso Deus vive, cumpre sua palavra. Ai, não tem para os imitadores do diabo, não tem para os imitadores, filhos do diabo não, porque às vezes o diabo também tenta articular situações para tentar fazer com que as pessoas creiam nele. E óbvio, você tem que ter discernimento para saber o que e quem está falando com você. Graças a Deus que na minha vida eu tenho esse discernimento de saber, né, quando é o Espírito de Deus que está falando, e sempre fala ao meu coração, ao meu piado ouvido. Viu, meu irmão? Graça e paz para você. Recebe aí a palavra do nosso Deus. Olha, não dê ouvidos aos espíritos enganadores, às incredulidades desse mundo. Creia! Deus vive, Cristo vive, reina para todo sempre. Oh, glória!